vai ter Brasil, a aula Brasil, um país desigual, com o professor Levi Brandão. O professor Levi Brandão dispensa apresentações, já está muito bem apresentado a todos vocês, né? E aí eu já, de bate pronto, gostaria de passar a palavra para o professor Levi. Boa tarde e uma ótima aula para todo mundo. Oi, Levi. Muito obrigado pela parceria, cara, pela disponibilidade de estar hoje aqui, de ter tanto criado o ambiente para a gente se encontrar, como está fazendo essa mediação. Pessoal, vou trocar ideia com vocês e vou também estar aqui apresentando os slides. Então, na maior parte do tempo, eu não vou estar vendo vocês, certo? Vou estar falando aqui, dando saque nos slides, dando uma olhada nos slides e, vez por outra, olhando para vocês. Para mim, esse tema, falar da desigualdade no Brasil, é algo muito, muito caro, né? Porque, como vocês vão ver, né? E ao longo de todo o nosso encontro, é isso que eu vou defender. O Brasil é um país muito, muito, muito desigual, né? Tem abismos sociais, né? Tem uma desigualdade abissal e ultimamente tem se falado muito, tem se discutido muito, inclusive na mídia, né? Que o Brasil é pautado por uma desigualdade que é estrutural no país, né? Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? E para a gente discutir sobre o tema, eu organizei, né, uma apresentação que traz tanto questões como alguns dados que provocam a gente a pensar justamente sobre essa desigualdade que está posta no Brasil e também, em grande medida, no mundo como um todo. Né? Como base teórica para o nosso encontro, eu vou utilizar com vocês, né, coisas que foram colocadas, postas, estudadas, né, por alguns pensadores, tanto brasileiros quanto pensadores internacionais, né? Então, por exemplo, da sociologia brasileira, hoje eu vou usar muito o G.C. de Souza, né, na obra, a partir do que ele coloca na obra A Ralé Brasileira e a Subcidadania Brasileira, mas também muito do que eu vou falar, apesar de não estar citado no slide, vem de uma reflexão a partir de pensadores que já foram apresentados aqui, né? E um que é muito caro para a sociologia no Brasil, que é o Florestan Fernandes, né? Principalmente na obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que ele analisa, né, a situação da integração do negro na sociedade de classes a partir da experiência, principalmente de São Paulo, paulista. E aí, também como referência internacional, inclusive por conta da metodologia usada pelo próprio Gessé de Souza para analisar a questão da desigualdade da subcidadania no Brasil, né? Eu vou utilizar, primeiro, o Bourdieu, que aí, mesmo que eu não utilizasse o Gessé, muito provavelmente Bourdieu apareceria nas minhas falas, porque é um pensador da sociologia com o qual, entre aspas, eu dialogo bastante, que orienta muito a minha forma de pensar o mundo, né? E o Taylor, porque ele é citado, e a construção teórica que o Gessé faz, a analítica que ele faz sobre a realidade brasileira, sobre a questão da desigualdade no Brasil, também tem fundamento nesse pensador, né? Inevitavelmente, em muitos momentos das minhas colocações, vocês vão ver, né, ali, brotando, emergindo de mim, pensadores como Marx, que é uma referência na sociologia, para a gente pensar esse contexto que é extremamente desigual, que se dá dentro da sociedade capitalista, sociedade competitiva, que segrega, que explora pessoas. E também vou usar, pessoal, né, o Bauman. O Bauman, inclusive do Bauman, acredito que vocês estão me vendo, eu vou usar como referência esse livrinho aqui, que tem a seguinte pergunta, se vocês já quiserem ir pensando sobre ela,
ela aparece nos slides lá para o meio dos nossos debates, que é a seguinte: A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós. É um livrinho muito provocativo do Bauman, e vou trazer para o nosso contexto aqui de debate algumas questões que foram levantadas por ele. E também, pessoal, lá para o final do nosso encontro, eu gostaria de promover uma reflexão com vocês com base no pensamento do Amartya Sen, né, que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, e que é o pai fundador da ideia de desenvolvimento humano. Todo o encontro, ele traz um conjunto de... Eu vou trazer para todo o encontro um conjunto de dados que foram levantados pelo IBGE, mas também por outros institutos que fazem esse tipo de pesquisa, que fazem censos, que levantam dados sobre a realidade com vistas a compreender a desigualdade, tanto no Brasil como no mundo. E aí, está tudo referenciado no slide, tá certo, pessoal? Então, sem mais me alongar nesta apresentação, só gostaria de reiterar que é um prazer imenso encontrar vocês e debater com vocês, seja este tema ou qualquer um outro. Mas esse em especial é um tema para mim muito caro, muito caro. Então vamos lá, pessoal. Né? Vamos pensar um pouco. Como seria viver em um Brasil sem desigualdade, pessoal? Essa é a primeira questão que eu trago para todas e todos vocês. Como seria viver em um Brasil sem desigualdade? Há quem diga, né, que o nosso Brasil não é lá tão desigual. Isso, vez por outra, parece ser um discurso propagado por aí afora, né? Como outras questões que, por vezes, estimulam muitas pessoas, não é o meu caso, a pensarem que a desigualdade é algo natural, que é algo que já está posto e que, né, aqui, a gente vai partir da ideia que o Brasil é um país extremamente desigual, né, marcado, como eu disse agora há pouco, por uma desigualdade que é abissal. É abissal e é fundante para a gente pensar o nosso país, né? Eu estou falando desigualdade, por vezes eu vou falar desigualdade, mas se permitam a pensar, né, desigualdades, né? Então, só para reforçar o que eu estou dizendo, vou ler aqui o slide. Eu coloquei aqui na terceira setinha que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Lá embaixo tem dizendo: o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. E somente o Catar tem, no 1% mais rico da sua população, uma concentração de renda maior do que o 1% mais rico em proporção, né? 1% mais rico da população brasileira, né? De cara, pessoal, é importante que vocês entendam que o Brasil é um país tão desigual, mas tão desigual mesmo, né? Por causa desta gigantesca concentração de renda, pessoal. Ao longo do texto eu trago alguns dados que ajudam a gente a reforçar isso que eu estou colocando aqui. Esse dado que eu coloquei para vocês, eu trago a partir do Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que é o PNUD. Então, tá aí a referência do relatório de 2019, estava posto lá essa questão. Como eu coloquei que a gente é marcado por desigualdades, pessoal, no plural, né, vale a pena a gente realçar aqui algumas delas, né? Então, uma das que eu gostaria de pontuar aqui com vocês é que o Brasil ele é perpassado tanto no seu aspecto mais objetivo e concreto,
como também, e por isso se dá o nome de estrutural, né? Como também no imaginário do povo brasileiro, por uma carga muito forte que distingue, que diferencia pessoas, colocando pessoas numa hierarquização na qual algumas, inclusive, são, em grande medida, vistas como subgente, como sub-humanos, como um ser que não é tão merecedor de possuir direitos, de um tratamento. Eu estou falando sobre o racismo estrutural. Eu acredito que vocês sabem, eu devo ter mencionado aqui, eu tenho um tweet lá, tenho muito pouquinhos seguidores, mas eu sempre estou colocando uma coisa ou outra que me vem à mente, né? Quando no meu cotidiano eu sou forçado a pensar sobre mim mesmo e sobre o mundo que a gente vive, né? E aí, pessoal, eu tuitei no dia 2 de julho, faz pouco tempo, né? Faz 13 dias, o seguinte: nossa sociedade é estruturalmente racista, machista e excludente. Eu acredito que vocês lembram do encontro com o professor Leonardo, quando ele debateu interseccionalidade e disse que raça, gênero e classe se conecta na construção do que hoje a gente está chamando aqui de desigualdade, né? Então, são intrínsecos, e eu trago aqui alguns dados que ajudam a gente a perceber isso daí. Então, nossa sociedade é estruturalmente racista, machista e excludente. Se queremos realmente mudar tudo isso, mudar a nossa sociedade, devemos começar por um combate às estruturas mentais machistas, racistas e excludentes que há em nós, que existem em nós. É também uma questão de reeducação. E aí, eu convido todo mundo que tem acesso a esse post a se reeducar, a lutar contra essas estruturas simbólicas, né, imaginárias, contra esses componentes que fazem, que incidem sobre a gente, por vezes fazem a gente agir, inclusive, pessoal, sem pensar, sem ter meio que noção do que a gente está fazendo, né? Não estou querendo dizer com isso que atitudes racistas, né, machistas ou excludentes do ponto de vista da classe social, ou seja ela qual for, são, por conta disso, dadas de maneira sempre despretensiosa, inocente. Não é o caso. Pelo contrário, pelo contrário. Mas o que é que eu estou querendo dizer? É que, em grande medida, está posto na cultura brasileira, e não entendam a cultura brasileira de uma maneira simplória, né? Eu digo isso porque, né, a gente viu esse tipo de discurso sendo levantado por políticos e na mídia, né, numa perspectiva de o culturalismo, não sei o que lá. Não, não é isso, né? A cultura brasileira, ela é extremamente marcada, ela tem como fundamento, como sedimento, como base, como chão imaginário, né, abstrato, um conjunto de fatores, de compreensões, de ideias que fazem com que, né, nós tenhamos atitudes racistas, machistas, excludentes, que segregam, né, que tratam de maneira a distinguir e diminuir outras pessoas, sem por vezes que a gente se perceba disto, né? Quando a gente fala do machismo, o machismo, por exemplo, não só toma os homens, a atitude dos homens, que no geral são educados para serem machistas, né? Mas também toma a atitude das mulheres, né? Que por vezes receberam uma educação que as leva a tratar os seus filhos, os seus maridos, os homens ao seu redor, como se eles fossem, mesmo por vezes que elas, em um momento ou outro, racionalizem que não deveria ser assim, né? Isso está no contexto da nossa cultura, pessoal, né? Eu fui educado, e aí eu tenho amigos aqui de infância que não vão me deixar mentir,
né? Eu fui educado, e muita gente aqui em Alagoas e no Brasil, no Nordeste, né? Mas em outros lugares do mundo, foi educado para ser macho, né? Para ser homem. Eu escutava, homem, aquela coisa do homem macho, bruto, eu escutava do meu pai de maneira reiterada, pessoal. Que, por exemplo, quando eu queria ter somente uma namorada, que eu era otário, que o caminho não era esse. Eu escutei por vezes dele que melhor que uma eram duas, melhor que duas eram três, melhor que três eram quatro, né? Em casa, antes do meu pai, e eu só o conheci quando eu tinha 9, 10 anos de idade, ele passou, conheci assim, passei a conviver com ele com mais frequência. Antes eu tinha visto por pouco tempo, porque ele passou a maior parte da minha infância, né, morando em outro estado. O que acontece? Eu já tinha escutado em casa, né, da minha avó, por exemplo, que ela não se importava tanto com o fato do meu avô velhinho sair pela rua, né, paquerando as meninas e tal, e ela ainda contava de situações do passado, que meu avô teve outras namoradas e que ela não muito se importou com isso. Percebem, pessoal? E isso compõe o imaginário do povo brasileiro, né? E é justamente o fato de estar de maneira opaca, como diz o Gessé, né? Compondo esse universo do simbólico e atuando por sobre a gente, exercendo na gente, né? Fazendo com que, no contexto das nossas relações, a gente sofra processos de dominação que se dão também pautados nesse componente do simbólico, como poderia dizer o Bourdieu, é que é extremamente complexo enfrentar tanto o problema do racismo, mas de maneira mais ampla, o problema da desigualdade como um todo. Mas como eu coloquei no tweet, né? E propositadamente eu coloquei aqui a citação do tweet, né? Porque talvez eu não conseguisse dizer exatamente com as mesmas palavras, e também para que vocês me sigam, é claro, só para quebrar o gelo, pessoal, vou tomar água. Então, o que acontece? Eu coloquei propositadamente porque eu acredito que é uma questão de educação, pessoal. Não, pensem comigo, o ser humano, ele é um ser que não nasce pronto, ele se torna, ele se constrói, se constitui a partir das relações que mantém. Eu acredito que, inclusive, eu já falei isso com vocês, né? Isso é o mais básico que tem na sociologia. Nós somos seres sociais. Nós nos tornamos a partir da internalização da cultura, das relações que a gente mantém, dos contatos que a gente tem com outras pessoas. Quando a gente nasce, já está posto na sociedade que a gente chega, né? Muita coisa do que a gente vai receber, do que vai inculcar, internalizar, incorporar. Quando eu digo incorporar, eu estou dizendo incorporar mesmo, pessoal. Porque isso toma o nosso corpo, a ideia de belo, a ideia de, né? de um movimento que é visto em um determinado contexto como o mais adequado, em outro, né, o que não é tão adequado assim, né? Nós herdamos cultura, mas a cultura ela é extremamente dinâmica, pessoal. Ela é extremamente dinâmica e é mutável. Ela se muta, ela se modifica, ela se transforma a partir também das nossas relações. Nós a reproduzimos e nós a modificamos também a partir das nossas relações. E nesse sentido, pessoal, eu penso que enfrentar as desigualdades que são estruturantes, que marcam a sociedade brasileira, né? Não só por conta do processo de colonização, mas também de como se deu, né, a modernização, entre aspas, no Brasil, né? A passagem de um Brasil, de um capitalismo lá que alimentava o mercantilismo, que alimentava Portugal, para um capitalismo da sociedade de mercado globalizada em um outro contexto, marcado por processos de industrialização, com o Brasil sendo um país, né?
abrindo parêntese aqui, diga-se de passagem, né, país que talvez, infelizmente, até hoje não tenha se firmado ou tenha vivenciado muito pouco momentos de uma soberania por sobre si mesmo, né? O Brasil, por exemplo, não estava no meu planejamento citar, mas o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil e é sociólogo, né? Ele tem uma obra e ficou conhecido internacionalmente por apontar para a necessidade de países periféricos, subdesenvolvidos, para alcançarem algum desenvolvimento, né? Buscarem isso a partir de uma perspectiva de dependência aos países desenvolvidos, né? E em grande medida, as políticas que ele adotou, e hoje é fácil também da gente perceber isso, se deram nessa linha, né? Não se deram seguindo um outro caminho. Foi só um parêntese, pessoal. Então, como eu estava dizendo, eu penso que é necessário que tenha um projeto de Estado, um projeto de sociedade. E eu não estou, pessoal, com isso, colocando... Hoje eu não estou colocando, né, antecipando aqui o final do nosso encontro, colocando o carro na frente dos bois. Coitado dos boizinhos, né? Mas é a expressão popular aqui, foi a que me veio à mente. Talvez nesse sentido de reeducar-me e da gente se reeducar, expressões como essas não devam, né, pensando no direito dos animais, ser tão usadas assim. Percebem como foge, como sai, tal qual ato falho, né? Como sai sem a gente refletir. Então, quando eu falo, né, desse componente que integra as nossas mentalidades e que, inclusive, incide sobre a gente, fazendo com que a gente tenha comportamentos os quais a gente não racionaliza, não pensa quando está agindo sobre eles, né? É justamente isso, pessoal. É justamente isso. Então, outro ponto que eu coloquei aqui, né, é que, e esse é um ponto também caro para a gente entender o que é desigualdade, né? A desigualdade está diretamente ligado ao acesso que se dá de maneira diferenciada aos bens que são considerados essenciais, bens humanos essenciais, aqueles direitos sociais, pessoal. Né? A gente poderia dar inúmeros exemplos aqui. No encontro sobre o Estado, eu listei, né, um montão de direitos que eu considero direitos que são, no meu ponto de vista, fundamentais, indispensáveis para que um ser humano seja um ser humano, para que ele tenha dignidade. E para que vocês, né, relembrem e entendam o que eu estou querendo dizer, o acesso à educação não se dá de maneira, né, equilibrada. Nós temos pessoas que estudam em escola. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui. Quando eu fiz o ensino médio, eu estudei numa escola grande de Maceió. Né? Eu estudei no Colégio Santa Úrsula, né? Eu era bolsista. O que acontece? Eu tinha, no meu ensino médio, pessoal, 7 horas aulas de física. E eu atuo numa das que eu considero um modelo de escola de educação, que é o Instituto Federal, fora de série, pessoal. Tanto pela política que o orienta, pelo corpo docente, pelas estratégias que a gente adota, pelo fato de, né, desenvolver o ensino apoiado na extensão e na pesquisa, né? Mas lá, por exemplo, né, os estudantes de hoje têm acesso, no máximo, a 3 aulas de física. Né? Eu acho que com a reestruturação do curso, o máximo que eles vão ter acesso é 2 aulas de física. Vai ter acesso a 2 aulas de física durante um ano letivo. Então, só para contextualizar, né? É desigual nesse sentido. Eu trouxe dados sobre a educação no Brasil, né? Formação do povo brasileiro no sentido de acesso à instrução, à educação. Trouxe dados sobre o trabalho e vocês vão ver que esses dados revelam uma realidade, né? Uma situação que não é das melhores, né?
também trouxe dados sobre a concentração de terras no Brasil. Eu me lembro que o professor Cícero Albuquerque falou sobre isso, e vocês vão ter um encontro com o companheiro Claudemir Martins, que é especialista no tema. Ele trará, eu trouxe aqui um dado, ele vai trazer 1h30 aí de debates com vocês, pautados nos dados mais refinados e mais atuais sobre o tema, né? Ele estuda sobre isso, e vocês vão ver também que o Brasil é extremamente desigual nesse sentido, né? Como eu mencionei agora há pouco, a questão da distinção, e eu trago o termo distinção orientado pela sociologia do Bourdieu. O Bourdieu tem um livro chamado A Distinção, né? La Distinction, né? E o que acontece, né? Para a gente entender isso, eu trouxe aqui a questão dos tratamentos diferenciados e trouxe o exemplo da polícia, né? Eu participei de um evento, inclusive foi o Danilo que mediou, né, a minha fala, e a gente debateu sobre desigualdade, né, e pandemia, e a gente debateu, no meu caso, eu falei sobre a situação das parcelas de povo brasileiro que integram as classes mais baixas, a ralé e tal, e debatendo sobre isso, eu peguei aqui o caderno, porque eu não coloquei no slide, eu tenho dificuldade de gravar números, mas hoje talvez não seja tão necessário, porque é fácil da gente achar isso, né? Durante a pandemia, pessoal, né, as mortes por ação da polícia no Rio de Janeiro subiram 43%. Isso foi um dado que a gente coletou no mês passado, pessoal. E para a composição desse dado, a gente ainda não tinha considerado as 12 mortes pela ação da PM no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, no dia 15/5, e também a morte do menino João Pedro. De lá para cá, a gente viu outros, né? Acho que foi ontem ou foi ontem que rodou nas redes sociais, na mídia, né? Um caso de excesso de violência provocado pela polícia sobre uma senhora negra, né, que o policial, não achando pouco, o exemplo americano de botar o joelho no pescoço do Floyd, né, acho que é esse o nome dele, me desculpem se não for, né, ele colocou o pé no pescoço da senhora. Pessoal, como militar aposentado, eu digo que esse não é o treinamento básico e a orientação mais geral que a gente recebe na formação, mas do ponto de vista mais racional da formação, mas em grande medida, né, tantos policiais são estimulados dentro do contexto da própria formação militar e da caserna para terem uma atuação como essa. E hoje, pessoal, infelizmente, eu não gostaria de estar dizendo isso, nós temos um governo que atua na perspectiva do que a gente vai debater lá para o final do curso, que o Achille Mbembe chama de necropolítica, de uma política da morte, que se apoia numa perspectiva neoliberal que mata pessoas, que é necrocapitalista, né, de um necroneoliberalismo. E eu, ao longo desse encontro de hoje, me desculpem os liberais, mas eu trarei, né, colocações. E hoje a minha atuação vai defendendo a tese, né? Entre aspas, não é uma tese, isso daí é um fato, de que o Brasil é extremamente desigual, né? E de que, por exemplo, a ideia de meritocracia, que é muito propagada por uma perspectiva liberal de sociedade, né? No meu ponto de vista, no contexto, principalmente do Brasil, é meramente uma falácia. Mas é uma falácia que, por inúmeros motivos, e o Gessé de Souza traz isso de uma forma que eu acho que não é tão simples da gente captar, por conta da construção textual que ele faz e do arcabouço teórico que ele constrói, mas, né, com esforço a gente consegue entender, que eu considero muito, muito, muito boa, né? Nós recebemos muitos estímulos para entender que
Se a gente se esforçar, a gente consegue. E, pessoal, no contexto do debate de hoje, né, uma das ideias que eu quero compartilhar com você e que eu vou defender é que existem aspectos que estão postos na sociedade brasileira que impedem que algumas pessoas, que por mais que se esforcem, que elas cheguem lá, que elas vejam o sol brilhando para elas. Inclusive, né, agora eu estou antecipando, né, coisa, Florestan Fernandes, no livro, né, na pesquisa que ele faz, uma pesquisa de grande vulto, importantíssima para a gente entender o Brasil, né, no livro lá, Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele mescla várias estratégias metodológicas, ele coloca dado quantitativo, e faz entrevista, e faz, né, análise de conteúdo a partir de cartas para acessar a história de vida de uma pessoa ou outra e construir, né, construir a obra, fazer a análise dele sobre o Brasil e negar, inclusive, aquela coisa que ficou conhecida como o mito da democracia racial no Brasil, né? Ele mostra, tem relatos lá. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, a gente tem que fazer um recorte, né? Eu me esforcei para construir, né, a aula a partir de 10 slides, né? E eu não coloquei aqui no slide, mas tem relatos lá, pessoal. É fácil de vocês acharem, né? Mostrando como, inclusive, por inúmeros aspectos, né? Muita gente da pele preta, né, se sentia inferior, se sentia incapaz, foi levado a pensar, no meu ponto de vista, foi levado a pensar, pessoal, foi levado a pensar, né, que o lugar que o cabia era a vadiagem, a malandragem, a bebedeira, né, a marginalidade, pessoal. Tem relatos, né, o Gessé retoma um pouco disso no Subcidadania Brasileira. Se vocês olharem, né, se vocês pesquisarem, lerem, quem não leu ainda, né, o livro A Ralé Brasileira, ele além ele faz um tipo de análise também que eu gosto muito, como a do Florestan, ele traz dados, né, e o Gessé foi presidente do IPEA, né, ele traz dados quantitativos, mas ele qualifica esses dados, contextualiza, ele entrevista pessoas e traz os relatos. Que ainda hoje, pessoal, né? O Gessé publicou a Ralé Brasileira em 2009, né? Subcidadania Brasileira é de 2013, a primeira versão que tinha um outro nome, depois a que eu tenho é de 2018. Ele traz relatos de hoje, de pessoas que a gente viu na mídia recentemente, né? Casos de escravidão, de pessoas tratadas numa perspectiva de escravo, ainda hoje no Brasil, né? Recentemente a gente teve o caso de uma senhora, né, que a justiça, o Ministério Público, né, moveu, ela não queria que o Ministério Público movesse uma ação contra aqueles que o escravizavam. Percebam só, ela sofria maus tratos, uma condição análoga à condição da escravidão, né? E ela não queria, porque ela tinha um sentimento de gratidão com aqueles que a exploravam. Percebem? O Gessé mostra que, como por vezes, né, alguns pensadores nos levaram a crer, e hoje é mais fácil da gente dizer isso do que na época deles, que o Brasil é um resultado, como é que eu posso dizer? Um mau resultado de uma lógica personalista, patrimonialista e não sei o que lá, que se deu meio que de forma espontânea. O Gessé mostra para a gente, e eu acredito que por isso que ele deve ser lido, né? Que existem mecanismos que são muito sofisticados, que contribuem para a constituição dessa realidade tão torpe.
E aí eu coloquei aqui o acesso ao poder, pessoal. É fácil a gente perceber isso, pessoal. Né? Em outros encontros, vocês já falaram isso no chat, eu venho acompanhando os chats, participando com vocês. No geral, eu tenho mediado a maioria dos encontros. Né? Vocês colocaram, é sempre... Né? Acho que foi o meu amigo de infância que colocou, inclusive, num dos encontros, né? Foi na aula do professor Tiago, uma das aulas do professor Tiago, aquela coisa de ir passando de pai para filho, como se fosse um troço hereditário, ocupar um cargo público, né? Quando eu falo de um cargo público, um cargo que está diretamente ligado à atuação política institucional, no sentido de ocupar um cargo no legislativo como deputado, vereador, no executivo como prefeito, governador, né? Percebem? Então, pessoal, é isso, né? São várias desigualdades. Eu coloquei aqui, né, trazendo já uma citação do Gessé de Souza, que um terço dos brasileiros, ele colocou isso no livro A Ralé Brasileira, um terço dos brasileiros vive sob condições precárias e excluídos socioculturalmente. Quando eu falo excluídos, quando ele fala excluídos socioculturalmente, ele fala de acesso precarizado à educação, de acesso precarizado a, como é que eu posso dizer, à cultura, a equipamentos culturais, né, e né, de acesso precarizado à saúde, né, a gente teve um último encontro que debateu isso daí, de acesso precarizado à moradia, né, pessoal? Aqui em Maceió, né, que é a capital de Alagoas, a gente tem bairros, né, vizinhos onde eu cresci, né, mas lá perto da orla lagunar, da beira da lagoa, das lagoas, né, que faltam água a maior parte do dia, de todos os dias, do mês inteiro, do ano todo. Né? O povo não tem água, pessoal. Né? Todo dia eles denunciam nas redes sociais. Né? Então, como disse para vocês, esse é um tema para mim muito caro e eu me indigno, pessoal, com gente que por vezes, de maneira intencional, age de forma hipócrita, demagógica, dizendo que não, caramba, o Brasil é extremamente desigual, meu povo. E se a gente não tiver como projeto superar isso, e se esse projeto não começar dentro da gente, combatendo esses aspectos que estruturam a nossa mentalidade, a gente está fadado a uma sociedade pior do que a gente já tem. Principalmente com as crescentes ondas né? Eu coloquei aqui, dado da Unicef, 6 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros. Pessoal, 60% das crianças e dos adolescentes brasileiros vivem na pobreza. É um dado de 2016 do Unicef. Então, alguns dadinhos aqui, né? Entre aspas, estou praticando um eufemismo, estou sendo sarcástico, né? Sobre a realidade brasileira. E aproveitando, eu citei agora há pouco Gessé, na mesma obra ele diz: o Brasil não tem 500 problemas, e eu penso muito parecido com ele, né? Na verdade, eu bebi na fonte que é ele, né? Tanto de maneira indireta, a partir, por exemplo, da formação do meu orientador, do TCC e do mestrado, da dissertação do mestrado, né? Como do próprio Gessé de Souza. Né? Ele fala, o Brasil não tem 500 problemas, mas um grande problema, que é essa desigualdade abissal, do qual decorre mais 1.000 e por aí vai, trocentos outros problemas. Então, 1% mais rico da população brasileira detém 28,3% da renda produzida no país. Os 10% mais ricos da população brasileira detêm sozinhos quase 42% da renda do Brasil, né, produzida no Brasil. E aí, isso é um dado do PNUD,
Aquilo que eu falei do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né? Outro dado aqui, pessoal, 1% das propriedades rurais brasileiras, né, é dona de 45% de toda a área rural do país, né? É um dado da Oxfam de 2019. 1% das propriedades detém 45% da área agricultável, né, que é utilizada para pecuária e para agricultura no Brasil. Ou seja, o nosso Brasil, o nosso país, ele é latifundiário, né? Não é só uma herança do nosso processo de colonização, mas é um aspecto marcante da nossa economia atual, né? O agronegócio, que no meu ponto de vista não tem nada de pop, né? Não tem nada de popular e nem de pop no sentido técnico da palavra. Não, não tem, não tem. É sinistro. Inclusive, se a gente, dado da própria Oxfam, né, quase 70% do alimento que chega à nossa mesa, pessoal, né, é produzido por pequenos agricultores, né, e não esse povo do latifúndio. O Claudemir vai falar mais sobre isso. O professor Cícero trouxe dados acerca do tema também e debateu com vocês um pouco esse aspecto, falando da formação, né, da sociedade alagoana e falando disso, fazendo um paralelo com a sociedade brasileira, né? O Brasil tem em torno de 13,5 milhões de miseráveis, ou seja, pessoas que vivem com até R$ 145 por mês, né? Isso é um dado do IBGE, não sou eu que estou inventando, está lá. Vocês podem pegar, né, a pesquisa por amostragem domiciliar, a última, está lá na pesquisa, né? E isso é levantado a partir de um grande esforço que é, ano após ano, mantido ali. Pô, tá lá, galera. Tem um monte de gente miserável, que não tem o que comer direito ou passa realmente fome, que não tem o que morar, que não tem acesso à água, que não tem acesso a tratamento médico. Está lá posto. Mais à frente eu trago um dado mais antigo sobre o mundo, que está no livro do Bauman que eu mostrei para vocês, né? O Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos. Pessoal, 11,3 milhões de analfabetos. E aí, né, temos apenas 1% da população brasileira com formação em nível de doutorado e mestrado, 0,8% em nível de mestrado, 0,2% em nível de doutorado. 0,2% da população brasileira, 0,2% da população brasileira tem doutorado. Tem. 0,8% tem mestrado. Pessoal, não é porque eu fiz mestrado, né, somente. Não. É porque eu já atuo numa área que demanda acesso à educação há algum tempo, né? Pela área na qual eu atuo e hoje pelo lugar no qual eu tô, eu fui forçado, né, a pensar, a refletir sobre o quão importante a gente ter acesso a uma educação aprofundada, como aqui o mestrado, como aqui o doutorado, né, aos recursos técnicos que uma formação de nível de mestrado, doutorado, né, ou até uma graduação traz para a gente, né? É claro que não vou conduzir esse debate aqui hoje com vocês, porque não é o momento, e aí eu poderia me empolgar, mas é claro que tudo depende da maneira como a educação se desenrola, se desenvolve. Como eu já disse em uma outra oportunidade, a gente pode educar, né, limitando. Mas, no geral, pessoal, no geral, né, eu vejo que a educação, ela liberta, né? Até aquela que não tem muito propósito de libertar, ainda mais
né? Isso daí toma uma proporção fora de série quando se faz com consciência voltado para isso. Mas o acesso aos recursos técnicos que a ciência nos traz, né, mesmo que a gente não atue como cientista, ajuda a gente a exercer melhor a nossa cidadania, pessoal. Né? O cientista, ele desenvolve a cultura do pesquisar, do desconfiar de antemão, né? De pôr de lado a pré-noção. Ele é treinado para isso. Isso é fundamental, pessoal, para que a gente desconfie. Não é desconfiar porque a gente parte de uma ideia de que o ser humano é o lobo do próprio ser humano. Não, não. É desconfiar no sentido de colocar em dúvida. Em colocar em dúvida porque a gente tem que participar das decisões, né? Porque a gente tem que atuar de maneira ativa na sociedade que a gente vive. Pô, galera, pô, pessoal, ó, né? 1%, chega a me dar agonia de ficar repetindo isso, pessoal. Então, seguindo, são 50 milhões de desempregados ou trabalhando informalmente no Brasil, né? Uma grandíssima, né? Porque, na perspectiva do pensador que eu vou citar aqui, esse sociólogo brasileiro de renome internacional, referência no tema do trabalho, né? Que é o Ricardo Antunes. Na perspectiva dele, não é só o trabalhador informal que tem o privilégio da servidão. Se a gente somar ao subemprego, ao emprego pessoal, que não exige tanta qualificação, né? Onde as pessoas são efetivamente exploradas. Pessoal, aí a gente tem uma grande parcela da população brasileira numa situação de sofreguidão, né? Se a gente quisesse citar aqui o Marx, ó, tá vendo? Não tá no slide, mas já vem, porque ele estudou isso, ele é referência. Eu não entendo esse preconceito, na verdade eu entendo, né? Foi um ato falho, né? A gente é estimulado a dizer isso que eu disse aqui, de maneira irracional, eu não entendo. É claro que eu entendo, né? Um negacionismo em relação ao que o velhinho buchudo, barbudo, baixinho, meio careca e cabeludo aqui colocou. Tô ficando barbudo, não sei se vou ficar tão barrigudo, né? E para os padrões de altura do povo brasileiro já tô ficando baixinho, né? Mas acredito que construir uma obra como a dele, por mais que eu me esforce, eu não farei. Não é da minha época, né? Não tenho o arcabouço que ele tinha. Estou falando do Marx, pessoal. Né? Como é que o povo nega a construção desse pensador? Do meu ponto de vista, um dos maiores pensadores da história da humanidade. Tanto pela proposição política que ele traz, quanto pela problematização que ele faz da realidade, pessoal. Né? A gente vive numa sociedade na qual pessoas exploram pessoas dioturnamente o tempo todo, pessoal. É gente explorando aqueles que deveriam ser gente, né? E que são postos numa situação de alienação, às vezes levados a eles mesmos a se alienarem, seguindo uma falsa ideologia de que empreender é o caminho, eu vou ser o meu próprio patrão, você vai ser o seu próprio escravocrata, você vai dar chicotada em você mesmo, miserável. Todo dia. É isso que o Ricardo Antunes chama de privilégio da servidão, né? Eu fiquei extremamente feliz e entusiasmado com a greve dos entregadores de aplicativo. Extremamente. Espero que não pare por ali. Por quê? Porque a gente precisa, pessoal, problematizar essa realidade, né? Um dia desse, e eu fiquei extremamente feliz também quando um estudante do IFAL me mandou pelo direct do Instagram um vídeo como é o nome dele? Esqueci, fugiu o nome dele, da grande família lá, né? E aí ele falando que a sociedade brasileira e também fora do Brasil não se valoriza o trabalho, não se valoriza o trabalhador, né? A gente valoriza as coisas,
dá mais valor para as coisas do que para o trabalhador. Pois é assim, pessoal. É assim. Eu não sei se eu já citei para vocês, eu comecei a lecionar, pessoal, dando aula numa escola de médio e pequeno porte da periferia de Maceió. Pessoal, a hora-aula era R$ 3,74. Eu não sei de onde diabo a dona da escola tirou 74 centavos. 74 centavos. R$ 3,74, pessoal. Tudo bem que eu estava no terceiro mês, tudo bem entre aspas. Ó, tá vendo? Ato falho de novo. Tá vendo como esse diabo desse preconceito, desse negócio é estruturante, marca a gente, né? Eu queria dizer que eu estava no terceiro mês ali da universidade, mas, pô, eu tinha sido contratado para fazer o povo pensar, para estimular reflexões, né? Para eu dar uma aulinha, que era aulinha mesmo, né? Comparado ao treinamento que eu tenho para fazer hoje, e o que eu consigo fazer hoje era uma aulinha. Mas, em grande medida, já trazia essa coisa do... Porque sempre foi o meu propósito, e eu sou uma pessoa de propósitos, né? Eu sempre tive essa coisa de tentar fazer o outro pensar, né? Eu estudava como um condenado, pessoal, para dar aula. Né? A aula demorava 50 minutos, a pessoa gasta ali mesmo uns 40, 45 minutos falando, tal, debatendo, escrevendo no quadro, botando slide, né? Lendo uma coisa ou outra. Aí eu estudava 2, 3 dias. Né? Eu trabalhava no serviço público, como eu contei para vocês, eu era militar. Toda vez que eu não estava na rua, né? Ou toda vez que eu estava, por exemplo, eu fui guarda-vidas durante muito tempo, que eu estava na praia e tinha mais de 2 pessoas de serviço, e aí a gente se revezava, porque dava para 2 olharem de maneira 180 graus ali na área da praia, inclusive cuidar também da retaguarda da gente, né? Eu estava lá todo o tempo que dava com o livrinho, lendo, estudando, né? Tanto para a aula como para o meu projeto de vida. Mas projeto de vida que me permitiu estar aqui hoje e concretizar, não porque eu me esforcei somente, pessoal, porque eu tive oportunidades. Oportunidade, tá ali, ó, oportunidade. Coloquei no primeiro slide, segundo tópico aqui, quando fala de desigualdades, acesso diferenciado aos bens essenciais. Eu tive oportunidade, inclusive para pensar desse jeito, né? Porque outros amigos meus não tiveram, né? Muita gente do Brasil não tem. A gente tem 11,3 milhões de analfabetos, né, meu povo? Né? Eu estava lá estudando. Mas é R$ 3,74 a hora-aula. R$ 3,74. Como era que eu ia... Meu Deus do céu. Como é que eu ia crescer na vida do ponto de vista capitalista e, em grande medida, medíocre? Você cresce por um lado, mas não cresce do outro. Como é que eu ia crescer na vida, juntar dinheiro, ganhando, né, R$ 3,74 na hora aula, pessoal? Ou vocês multipliquem aí. Se a pessoa der 5 aulas todas as manhãs, R$ 3,74, 5 aulas todas as tardes e 4, 5 aulas todas as noites, mesmo assim, né? Agora eu lembrei de uma música do Zeca Pagodinho, é bem antiga do Zeca Pagodinho, da época que eu comecei a tocar pagode. Meu amigo pagodeiro deve estar aí na aula, não estou vendo a carinha dele hoje, né, porque estou olhando para o slide. É a música do Zeca Pagodinho que canta: o salário de fome que ganham, mal dá para o feijão para o arroz. Vivemos numa kitnet que cabe somente nós dois. É por essas e outras que eu não admito que ela more com a gente. Adoro minha sogra, porém quero vê-la bem longe, sorrindo e contente. É o salário de fome que o caba ganha. É salário de fome, pessoal. É assar e comer. Como é que vai dividir? Como é que vai? Inclusive, né? Eu citei agora há pouco Florestan Fernandes. Ele fala no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, da formação, inclusive, de uma sociabilidade, em grande medida, egoísta, né? Do negro que não foi liberto da sua condição social de miserável e excluído e segregado. Por quê? Por causa dessa situação, né?
Em um dado momento da obra, ele aponta para esse caminho. Em outros, é claro, ele ressalta, por exemplo, o, o aspecto, né, de como as negras eram super mulheres, né? Como as mulheres ainda são super hoje, nesse contexto de desigualdade estrutural, né? E que parece que é natural o fato delas terem menos direitos do que a gente homem, né? Mulheres que trabalham muito mais do que os homens ainda hoje, homens que estão aí, né? Reeduquem-se, reeduquem-se. Mulheres que estão aí, né? Posicionem-se, né? Defendam o seu direito de ficar lá, sem cuidar das crianças, vendo o Netflix, fazendo o que vocês bem quiserem, né? Na casa de vocês. E botem os marmanjos para cozinhar, para limpar, né? Tem que ser dividido. Tem que ser dividido. Mesmo que um ganhe mais que o outro fora de casa, né? Não importa, não importa. Se a gente quer construir uma sociedade para além dessa desigualdade, a gente tem que se reeducar e tem que enfrentar de maneira objetiva nas nossas práticas concretas e diárias todos esses problemas, né? Então, são 50 milhões de desempregados ou em trabalho informal, dado do IBGE. A taxa de desemprego: mulheres negras, 16,6%. Homens negros, 12,1%. Mulheres brancas, 11%. Homens brancos, 8,3%. Aqui, a gente já tem um dado de que a desigualdade, ela se dá, né, hierarquizando pessoas, e pessoas no sentido de, né, o homem parece ter um valor maior do que a mulher, e o branco parece ter um valor maior do que o preto. Né? Isso está posto, pessoal. E é isso que a gente tem que enfrentar. O professor Danilo vai fazer um encontro, talvez seja no mesmo encontro que ele vai falar, em um encontro sobre, talvez junto, né, sobre movimento negro no Brasil, e o outro sobre minoria e política de ação afirmativa, né? São fundamentais, pessoal. São fundamentais. A gente tem que enfrentar através de política do Estado e política nossa, cidadã particular também, né? Porque nós somos sujeitos da história, essa realidade que está posta. Se a gente não assumir isso como nosso projeto de vida, né? Porque a gente é ser político, a gente é ser social, a gente vive em comunhão, entre aspas, com outros, né? Eu estou dizendo comunhão, mas no contexto do capitalismo isso acaba sendo, né? Não só competição, mas conflito, né? A gente não vai superar esse negócio não, pessoal. Então enfrentemos essa realidade, enfrentemos essa realidade, essa dura, triste, mas realidade, pessoal. Realidade não é fantasia, né? Não é conto de fada, não é conto de fada, né? Não é o lance da, né? Como é o nome dela? Da Cinderela lá aqui. Não é Cinderela que acha o príncipe encantado, nada de príncipe encantado. A gente tem que enfrentar essa realidade, tem que enfrentar esse negócio. Brancos ganham 73,9% a mais que os pretos ou pardos e os homens, 27,1% a mais que as mulheres. Hoje eu fiz questão de trazer água porque, como eu disse a vocês, isso é um tema caro para mim. No rendimento hora, brancos ganham 45% a mais que os negros. Pessoal, mais um dado, né? Um dado absurdo da realidade brutal brasileira, né? 56 mil pessoas são assassinadas todos os anos no Brasil, sendo que 53% das vítimas são jovens. E desses 53% das vítimas que são jovens, deles 77% são negros, né? É um dado da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí a nossa apresentação. Tá tudo certo, Danilo? Tá tudo certo, pessoal? Valeu, Ângela. Tô lhe vendo hoje.
Quer dizer, estou vendo o slide a maior parte do tempo. Valeu, Leandro. É sempre Ângela, Leandro, Alisson. Cidirlan hoje não está na aula, que ficam aparecendo. O José Edson ficam aparecendo aqui. Vou voltar lá. Valeu, pessoal. Então, vamos refletir, pessoal. Vamos começar aqui a... Na verdade, eu já estou trazendo, antecipando algumas questões que a gente vai debater mais para frente, né? Por que a nossa sociedade é tão tolerante com a desigualdade? Ó, não é uma pergunta minha, pessoal. Não é uma pergunta minha. Né? É uma pergunta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Né? Por que a nossa sociedade é tão tolerante com as desigualdades? Né? Sinceramente, pessoal, a gente precisa ser intolerante com a desigualdade. Não é intolerante no sentido de partir para a violência do ponto de vista físico ou simbólico, mas é intolerante no sentido de não aceitar mais isso, pessoal, e de combater ativamente. Se a gente não combater ativamente isso, pessoal, então mais criancinhas vão continuar morrendo sem ter o que comer, pessoal. Né? Mais pessoas vão continuar morrendo sem ter onde morar, pessoal. E a gente produzindo comida de sobra, e a gente tendo terra suficiente para habitar todo mundo, né? Eu acho que vocês lembram quando o Leonardo defendeu, no começo da apresentação dele, uma renda mínima para todo brasileiro. Por quê? Porque sem renda, pessoal, ele não vai exercitar a cidadania dele. Aí a gente vai ter, o próximo encontro, um encontro falando sobre cidadania. Né? A gente vai ter um debate sobre consumo e cidadania. A cidadania na sociedade de consumidores é um termo do Bauman, né? Na sociedade contemporânea, ela é marcada pelo tem que ter para comprar as coisas, né? E não é somente isso, né? Como a Amartya Sen coloca, né? A ideia de justiça não pode ser pensada apenas dessa perspectiva não. Tem que ser pensada a partir da perspectiva de uma perspectiva mais ampla do ser humano, da felicidade humana, como disse o Lucas, né? Da eudaimonia, de um ser humano que, em ato, consegue ser algo muito mais próximo do que ele pode ser em potência, citando aqui o Aristóteles, que já foi citado, né? A gente precisa, pessoal, ter como projeto, e isso não pode ser algo somente hipócrita, só do âmbito das formalidades. A gente precisa de um projeto para modificar essa realidade que hoje a gente está debatendo aqui. Eu estou falando debatendo, mas queria realmente estar no encontro, olhando para a carinha de vocês, tendo contato com vocês. Eu penso que o contato é fundamental para que o ser humano desenvolva humanidade. Quando eu digo contato, inclusive, é o contato de tocar, mas não é o de tocar de maneira safada. Não, pessoal, isso daí a gente tem que... É de tocar mesmo, de um abraço afetuoso, de um olhar, de um aperto de mão, né? De você estar ali se conectando com as outras pessoas, né? Você compartilhando com a outra pessoa o seu universo, a gente tem que construir uma outra humanidade, pessoal. E a gente tem que se conectar. Se conectar. Infelizmente, hoje, né, a gente só está podendo, em grande medida, se conectar através das tecnologias de informação e comunicação. Infelizmente, também, tem gente negando a ciência, tem governo negando a ciência e defendendo que o povo tem que voltar a se conectar nesse momento no qual a ciência diz que não deve, né, de maneira física e tal. O contato físico é essencial, acabei de defender aqui, mas no momento certo, da maneira correta, né? Então, por que a nossa sociedade é tão tolerante com as desigualdades, pessoal? Eu estava conversando aqui para vocês pensarem. Vou perguntar mais uma vez. Por que a nossa sociedade é tão tolerante com as desigualdades? E ela é muitíssimo tolerante com as desigualdades. Até pelo fato da desigualdade ser algo estruturante, né? Ser base da nossa sociedade.
né? Aí eu coloquei, por que o Brasil, em especial, é tão tolerante com as desigualdades que marcam sua sociedade, criam distanciamentos abissais entre parcelas do seu povo, são a origem de tantos problemas sociais e humanos e colocam milhões de pessoas em sofrimento constante. Por quê? Porque, inclusive a gente, pessoal, porque nós fazemos parte dessa sociedade que nós estamos criticando do ponto de vista analítico aqui, e criticando do ponto de vista de que ela merece ser criticada mesmo. Se a sociedade estivesse aqui na minha frente, eu ia olhar para a cara dela e ia dizer, ó, você em grande medida é medíocre, viu? Mas você em grande medida é medíocre porque eu sou medíocre também, né? Então, pessoal, por que é tão tolerante com as desigualdades? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Há a persistência ainda hoje da segregação racial no mercado de trabalho. As mulheres estão desocupadas em maior proporção, têm menores rendimentos e estão mais sujeitas à informalidade. Palavras copiar e colar do IBGE, do, do relatório lá, do IBGE. Né? Então, o que acontece? Eu coloquei também aqui que não há nada de inevitável em muitas das desigualdades mais perniciosas ao nível do desenvolvimento humano. E isso foi tirado de outro relatório, agora do relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Né? Pessoal, quando ele diz que não há nada de inevitável em 99% das desigualdades que estão postas, do ponto de vista da realidade social, política, cultural, né, econômica, inclusive, dos seres humanos, ele está dizendo, de maneira que é fácil da gente entender, que a sociedade é fruto do tipo de relação que a gente mantém, das escolhas que a gente toma, né? Quando eu falo que a nossa sociedade tem aspectos que são estruturantes, eu não estou dizendo que o ser humano não tem escolha. O ser humano tem escolha sim, né? Sendo que essa escolha é constrangida. Ela é posta dentro de um leque de possibilidades que é limitado, né? Mas tem escolha, tem escolha. Isso que eu estou dizendo é Pierre Bourdieu. Ele fala exatamente desse jeito, nem mais de uma das obras dele. Quando ele se refere ao conceito que eu vou trazer aqui daqui a pouco, que eu gosto muito, que é a categoria do hábitos. Né? Não há nada de inevitável em muitas das desigualdades mais perniciosas ao nível do desenvolvimento humano. Não há nada de inevitável. Se não é inevitável, pessoal, a gente pode mudar. Se não é inevitável, pessoal, a gente precisa enfrentar. Se não é inevitável, pessoal, a gente tem que superar, né? É o que eu acredito. Eu trouxe uma foto, né? Um país asiático. É de Botsuana essa foto e é também de um relatório da ONU, né? Sobre alimentação do FAO. E aí, alimentação, segurança alimentar, acesso a condições nutricionais dignas, né? Uma em cada 10 crianças do mundo, uma em cada 10 crianças do mundo nascem abaixo do peso. Cerca de 821 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. Hoje, pessoal, hoje, né? Hoje. E a desigualdade no mundo, ela não tem diminuído, pensando a desigualdade do ponto de vista que inclui vulnerabilidade social, que inclui capital humano, que inclui, né, várias variáveis, que não olha somente a questão do PIB, né, mas que olha, por exemplo, a distribuição da riqueza, o acesso ao que é básico e também aquilo que é de uma segunda natureza, de uma terceira natureza, né? Que não é, quando eu falo de outra natureza, estou falando dos direitos, né? Não é só o direito mais básico à vida, são os direitos que fazem com que você viva de maneira digna,
né? Outras gerações do direito. Né? A gente tem 821 milhões de pessoas que passam fome, pessoal. Passam fome, né? A comida é o que tem de mais básico. Tem de mais básico. No encontro que a gente organizou, lá que o Coletivo de Humanidades organizou, né, no começo da pandemia, eu tive a oportunidade de debater esse tema, e falando sobre esse tema, eu citei aqui, hoje eu não lembrei, inclusive eu gravei um vídeo, coloquei lá no Instagram, cantando meio desafinado, né? Aquela música do Gilberto Gil, aquela composição do Gilberto Gil, que tem no refrão, e ele repete, 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 né? Eu já cantei tanto aqui em casa que meu filhinho de 5 anos aprendeu o refrão, ele fica repetindo. Eu só sei tal qual ele canta ali a letra, tal qual ele versa o refrão, né? Porque é simples, mas reflete um aspecto mais triste, partindo do que colocou o Gessé, da nossa realidade. Porque nesse aspecto triste se apoiam inúmeros outros aspectos tristes, que é a desigualdade. Gilberto Gil canta: ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual. E pessoal, né? Na canção, na composição, ele fala que a novidade chegou na praia, né? E a novidade que chegou na praia era uma sereia. E a realidade que estava posta era um tanto... Né? Por quê? Porque enquanto alguns se deslumbravam com aquele ser, né, exuberante, bonito, e ficavam fascinados com a novidade, com o extraordinário, com a peculiaridade da sereia. Outros famintos que estavam, olhavam para o seu rabo de peixe, de baleia, né? E eram tomados pelo desejo de assassinar aquele ser, de matar aquele ser, para da vida daquele ser, da carne daquele ser, ter um pouquinho de vida, de alimento para a sua existência. Ô, pessoal, né? Recentemente, eu acho que isso foi citado aqui nas aulas, se não foi, foi em alguma rede social, não sei se foi eu mesmo que falei, ou aqui ou em outro lugar, né? A minha noção de tempo está um tanto atrapalhada agora, né? Mas a gente viu uma primeira dama, pessoal, falando que o povo gosta de morar na rua, pessoal, que gosta de passar fome. Ah, fala sério, pessoal, fala sério. A primeira dama de São Paulo falando um troço desse. O cara tem que ser intolerante com isso, pessoal, né? A estimativa é que o número de pessoas sem acesso estável a alimentos durante todo o ano, pessoas que passam fome e em insegurança alimentar grave ou moderada, chega a 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas esse ano, pessoal, estarão sofrendo sem ter o que comer ou comendo, se alimentando de maneira precária, subnutrida, tendo o seu tempo de vida diminuído, porque o que é mais básico, comida, eles não têm comida, pessoal, né? E a gente precisa tanto de comida para o corpo, como de comida para a alma. Mas se não tem comida, pessoal, como é que vai buscar os alimentos para a alma? Não busca, pessoal, não busca, não busca, né? Tem tido um debate também forte, acalorado nas redes sociais, sobre aquela coisa né, você deve poupar o seu dinheiro, a sua receita, né, e aquele monte de livro, aquele monte de curso, ensinando o povo pobre a ralé, a economizar dinheiro. Como é que o cabo que ganha o salário de fome vai economizar dinheiro, vai juntar dinheiro? Ele vai juntar dinheiro se ele deixar de comer, pessoal. Fala sério, pessoal. Fala sério. Eu me indigno, eu não consigo não falar disso de outra forma, certo? E não é bandeira não, pessoal. Assim, ideológica vazia não, não. Pelo contrário, eu estou trazendo dados, né? Eu estudo sobre o tema. A gente vai, por exemplo, como eu citei aqui a beira da lagoa, a orla lagunar, né? Mas
Eu já tive a oportunidade de levantar dados em comunidades do sertão alagoano, e a gente tem no sertão alagoano pessoas passando fome, pessoal. Né? Mas não é só no sertão, é em tudo que é lugar, em tudo que é lugar. E tem gente que vem dizer que não. A citação do Gessé, me desculpe o tamanho, mas eu achei importante trazer. A gente, inclusive, já falou um pouco desse processo de naturalização, de visibilidade, né, que contribui para a dominação simbólica e, consequentemente, para a manutenção das desigualdades. Já são 5 horas, eu vou tentar aqui adiantar. Mas, acho que no próximo slide também tem algo sobre isso, certo, pessoal? Então, vou ler aí o Gessé. A ralé brasileira. A presença de uma ralé muito numerosa, que não se confunde com o subproletariado marxista, porque não pode ser utilizada como exército de reserva, devido a não ter as pré-condições para o trabalho técnico no setor competitivo do capitalismo, que se constitui uma classe moderna, pois se forma pela ausência de incorporação dos capitais impessoais, e quando ele fala se constitui uma classe moderna, ele está dizendo que não é uma herança por si, somente si, do nosso processo tardio de modernização, do nosso processo de formação colonial, que ainda deixa resquícios, mas que tem esses resquícios, né, misturados num processo extremamente complexo, né, e constitui um outro conjunto de elementos para os quais a gente tem que olhar, que a gente vai conversar sobre eles no próximo slide, que são modernos, que são típicos do capitalismo, né, uma mudada, né, o Brasil que traz inúmeros elementos arcaicos, é marcado por uma mentalidade típica, né, que é característica, uma ética, né, para fazer menção ao Weber, né, uma ética capitalista, pessoal, também, mas que no Brasil, e aí está o ponto de crítica do Gessé de Souza, um dos pontos de crítica do Gessé de Souza ao Pierre Bourdieu, pensador que eu gosto tanto, quando ele analisa a reprodução na França, né, a distinção na França, né, que o Brasil ele tem elementos característicos, né? No livro Subcidadania Brasileira, né, o subtítulo do livro é Para Entender o Brasil para Além, né, é alguma coisa assim, para entender o Brasil para além do jeitinho brasileiro, ou seja, o jeitinho brasileiro é algo de arcaico, mas algo de arcaico extremamente sofisticado e que se reforça e que se torna um elemento estruturante, né, da sociedade brasileira por conta de como chega ao Brasil e não chega de maneira igualitária ao Brasil, né, essa mentalidade capitalista. Né? Em outras sociedades, aí eu já tô adiantando tudo. Em outras sociedades, por exemplo, o projeto de se ter o acesso aos direitos se deu de uma maneira muito mais equilibrada do que no Brasil, né? A modernização europeia, por exemplo, e até nos Estados Unidos, ela se dá criando pessoas de direito. No Brasil, não, pessoal. Isso daí, no Brasil, é uma falácia das maiores, das maiores, das maiores. O Danilo apresentou de maneira fantástica, exemplar, né, a formação, o processo de formação do Brasil, e ele falou de maneira reiterada, por vezes, de como não se deu a integração do negro numa sociedade de classes, como ele ficou à margem. E é justamente isso que o Gessé está falando aqui. Né? Classe, escrevi classe com S só. Classe moderna, pois se forma pela ausência de incorporação de capitais impessoais, como capital cultural ou técnico, do mundo moderno. É o que marca o Brasil como sociedade. Essa classe é explorada pelas classes médias, média e alta, como mão de obra barata
para todo tipo de serviço pesado e mal pago, né? Por vezes postos em situação análoga à escravidão. Como diz o Ricardo Antunes, tendo o privilégio de servir, porque se não servir, vem outro e serve, né? Por causa da situação em que uma grandíssima parcela da população humana se encontra, da população brasileira se encontra, né? Que tem suas escolhas tolhidas, né? Ou você vai lá para ser explorado, ou você fica na sua casa, né? Sofrendo, ou você vai para a rua pedir. Sofrer também, ainda mais. Né? Ainda que a ralé seja uma classe universal, certamente a mais numerosa do globo, todos os problemas que ligamos secularmente ao atraso social brasileiro e localizamos falsamente em outros lugares, advém da manutenção indefinida dessa classe de abandonados sociais. Ó. Indefinida, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, é um projeto para mudar esse negócio. E esse projeto tem que ser da gente também. Lembrem da aula sobre política e da aula sobre o Estado. A gente tem que fomentar o Estado, mobilizar as políticas públicas. A gente tem que problematizar a nossa cidadania. O nosso eu político é o tempo todo, não deve se limitar somente ao votar. Né? Eu entendo porque muitas pessoas vendem o seu voto porque querem, né, acessar essa sociedade de consumidores, tendo R$50, R$100 para comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que venda o voto, mas que vá lá e depois cobre, que faça confusão, que lute pelos seus direitos, Inclusive, esse dinheiro que esse povo usa para comprar o voto, em grande medida, é dinheiro do próprio povo, né? Mas não vou me exaltar aqui, não. Então, os recentes programas sociais mitigam as formas mais duras da realidade da fome, mas não tocam no principal, possibilitar que a ralé deixe de ser ralé. O Gessé, durante a obra dele, ele fala que os programas, né, do governo Lula, principalmente, e, tipo, eu, Danilo, nós somos filhos desses programas, né, nós estudamos na universidade pública, universidade que se expandiu, né, eu sou professor do Instituto Federal, fruto de um projeto de expansão, de levar para o interior, para o integrante da ralé lá no interior, dos confins do Brasil, um acesso a uma educação de qualidade, do mesmo jeito que a gente está debatendo aqui, pessoal, o debate na sala de aula, né? Às vezes até com mais empolgação, porque eu estou olhando no olhinho, estou olhando na carinha, lá, da outra, do outro, porque o pessoal problematiza comigo, né? Pode não estar tão bom, mas também não está tão ruim o que a gente está fazendo aqui, né? Tem uma certa qualidade, tem um certo nível, tem uma certa estrutura, foi organizado, tem fundamentação, né? Tá claro isso. Então, mas, segundo o Gessé, muita gente ainda não acessou meios, né? E o Estado, em grande medida, não atuou para construir de maneira ainda mais forte condições para que o povo deixe de ser ralé, pessoal. A desigualdade é um problema estrutural da sociedade brasileira, que nos estrutura e estrutura a sociedade brasileira. E quando eu falo estrutura, eu toquei nesse assunto quando a gente debateu sobre o Estado, né? O Estado como uma coisa que compõe a gente do ponto de vista abstrato também, né? Que mexe com a nossa subjetividade. Né? Então, vamos seguir tentando entender aqui. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em seu relatório mais recente, afirma que se deve olhar para o problema da desigualdade, buscando compreendê-la para além do aspecto econômico, e enfatiza que o poder também é protagonista nesta história. Olha que citação bonita, pessoal. Povo, eu vou fazer uma camisa com isso, eu estou falando a verdade. O poder de uns poucos, a impotência de muitos, é esse pedacinho que é caro para mim, Esse pedacinho é bonito, pessoal. É bonito. E não é uma utopia. Não é uma utopia. É o caminho objetivo, efetivo que a gente tem que seguir. O poder coletivo das pessoas para exigir mudanças. E digo mais, para fazê-las acontecer. Disse que para ir além do rendimento, é necessário enfrentar os interesses estabelecidos. Né? Só para citar o Gessé, né? Existe no Brasil toda uma elite do atraso, que não quer
que o Brasil avance, que se alimenta desta desigualdade. Por quê? Porque essa desigualdade, ela se faz por pessoas que funcionam como bucha de canhão, né? Porque essa desigualdade ajuda a um monte de gente que tem o seu ego lascado, que deveria fazer terapia porque tem dinheiro para pagar, ficar se alimentando da exploração, da subjugação de outras pessoas, violentando diariamente, porque tem o seu ego cheio de problema, para não dizer um palavrão aqui que começa com F e termina com O, tem um D no meio, né, compondo outra sílaba, e fica querendo, eu sou não sei o quê, sabe com quem está falando, e esse sabe com quem está falando, apoiado em toda, né, uma estrutura que é modernamente, está aqui embaixo um esqueminha que eu passei um tempão tentando criar esse mapinha aqui de baixo para ver se vocês entendem bem o que eu estou querendo falar e o que o Gessé coloca. E para resumir, que não tinha como botar um monte de citação aqui, né? Mó doideira, pessoal. Mó doideira. Né? Interesses estabelecidos. As normas sociais e políticas profundamente enraizadas na história e na cultura de uma nação ou de um grupo. Quem falou foi o, né, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O relatório lá tá escrito isso, quase com essas palavras, é uma citação indireta. E aí, pessoal, vamos lá. Né? O que é que o Gessé traz para a gente, né, de como é que ele interpreta, que caminho metodológico ele usa, né, para tentar interpretar a realidade brasileira. Como eu disse, né, e aqui eu vou apresentar as ideias dele a partir do livro A Subcidadania Brasileira. Né? Ele se pauta tanto numa releitura que ele faz de clássicos da formação política, econômica, social e cultural do Brasil, né? E nessa obra, principalmente, particularmente, ele usa como pano de fundo, né, e numa tentativa de ir além, né, ele usa o Florestan Fernandes, mas ele, ao longo da sua obra e dos seus estudos mais recentes, ele tem tentado produzir uma teoria sobre o Brasil, né, o Gessé de Souza, né? E aí ele faz isso, e isso é característico dos pensadores contemporâneos, né? Ele revisa aqueles que vieram antes dele, apontando, né, os problemas teóricos deles, os problemas, né, conceituais deles, né, onde falham as categorias que eles colocaram, onde elas se distanciam da realidade, e tenta superar esses problemas criando novas categorias, criando novas metodologias de análise, de interpretação, para produzir uma compreensão do mundo, né? É assim que os pensadores fazem. Acho que vocês já ouviram aquela coisa de subir nas costas daqueles que vieram antes da gente. Então, Gessé faz isso, na tentativa de ir além e de construir algo melhor. Melhor no sentido de, né, que traz efetivamente um entendimento mais amplo. Então, vamos lá. Como eu disse, Florestan Fernandes está aqui. Processo de formação e modernização do Brasil, né? A gente já está aqui adiantado no horário, não vou entrar muito nisso porque vocês já tiveram vários encontros sobre esse aspecto, né? A gente, inclusive, hoje já mencionou essa coisa da integração do negro na sociedade de classes. E daqui, né, ele usa a categoria de hábitos do Bourdieu, mas ele cria uma classificação um pouco diferente. Ele fala de hábitos precários. O negro, o preto, o pardo brasileiro, né, e alguns brancos que não têm acesso ao que o capitalismo exige, aos recursos técnicos, à qualificação, à ética que o capitalismo exige, né, não foram ensinados porque integram a ralé, né, mas principalmente, né, como a gente viu nos dados, isso impacta principalmente, né, o povo negro. O que acontece? Nesse processo de abolição fajuta da escravidão, o povo negro não foi incluído, né? não teve acesso aos bens da civilização, à educação, à formação, à moradia, ficou à margem e desenvolveu o que dava para desenvolver, o que o Gessé de Souza chama de hábitos precários, hábitos do Bourdieu, precário do Gessé de Souza.
O que é o hábitos do Bourdieu? O hábitos pro Bourdieu é um sistema de disposições, pessoal. Disposição para, né? Eu poderia explicar de várias formas, não é somente isso, mas eu acho que assim, aqueles que não estudaram sobre isso e que não são sociólogos, que nunca ouviram falar, vão entender minimamente. Vou dar um exemplo que eu costumo, inclusive, dar na sala de aula, né? Durante boa parte, né, durante a minha adolescência, que marca, principalmente, né, o meu lado consciente, o lado consciente do meu eu, né, do ponto de vista do consumo cultural, eu tive muito acesso ao samba e ao pagode. Muito acesso ao samba e ao pagode. Eu vivia num contexto onde meus amigos tocavam, né? Inclusive, meu amigo que está aqui na aula, ele foi o precursor do pagode lá no meu grupinho de amigos, né? Ele era mais velho, era mais desenrolado. Para me incluir, eu tinha que tocar pagode também. O pagode marcou muito a minha vida, a ponto de eu fazer uma dissertação de mestrado falando sobre pagode em Maceió, em Alagoas, né? Falando sobre samba, para vocês verem, né? Eu poderia ter debatido desigualdade, mas eu fui estudar pagode, né? O que acontece? Eu tenho disposição para, se eu tiver aqui um momento livre e for procurar uma música ou um clipe, né, no Spotify, no YouTube, no, sei lá, para escutar, né? Eu tenho disposição para procurar samba. E na prática é isso que acontece, pessoal. Na maior parte do tempo, em 95% do tempo, eu escuto samba e pagode, pagode e samba, samba, eu escuto samba, né? Eu escuto samba. Então, eu posso escutar outras coisas? Posso, eu posso escutar outras coisas, mas no geral eu escuto samba, né? A pessoa pode agir para além das disposições que estão postas pelo hábitos, que limita a ação da pessoa? Pode, mas não é tão fácil assim. Então, nesse contexto, a liberdade se dá dentro de um leque de possibilidades que é, em grande medida, estruturado por um ser que não é você, entende? Então, ele fala de um hábitos precário, ele fala de um hábitos primário que serve de base para você conseguir transitar muito bem na sociedade capitalista. Inclusive, ele diz que nas sociedades que não são as precárias, nas desenvolvidas do ponto de vista do capitalismo, né? Esse hábitos primário foi procurado, né, desenvolvê-lo a partir de uma ação, inclusive, do Estado, né? No Brasil, isso não aconteceu. Por isso, né, os aspectos específicos da realidade brasileira, na América Latina, em grande medida, isso não aconteceu. E aí, né, para produzir as distinções e essa classificação de seres humanos mais aptos e menos aptos, como a gente é levado, estimulado a acreditar que existe, né? Isso é entre aspas, pessoal, né? Para que o povo consiga produzir distinções, né? O hábitos primários, segundo o Gessé de Souza, ele se soma a toda uma moralidade, e ele fala de moralidade na perspectiva do Taylor, né? E de uma ideologia do desempenho, né? Que mesmo o Brasil tendo passado por esse processo de modernização um tanto precário e tardio, muito tardio, né? Anacrônico, todo, né? O que acontece? Há ainda no Brasil a propagação de uma moralidade a favor do capitalismo, inclusive pautada em uma ideologia do desempenho. O que é isso, galera? Aquela ideia da meritocracia, né? Que para mim é conversa para boi dormir, pessoal, né? E aí o que acontece? Alguns que têm os recursos necessários conseguem desenvolver um hábito secundário através do consumo, da aquisição de outros bens, que não são bens materiais somente, são o que o Bourdieu chama de bens culturais, que compõem o capital cultural, ou seja, acesso à educação de qualidade, viaja pelo mundo, tem um lazer diferente, vai para o cinema, compra livro, e ainda mais, é esse povo, né, pensando aí na classe média e na elite mesmo,
no povo rico que tende a buscar se distinguir e a ter estilos de vida que marcam a sua posição social. E olha só, né? Isso é uma coisa do simbólico, pessoal, do imaginário. Por isso, ó, dominação simbólica, que compõe o imaginário, é tido como um valor vestir a roupa da marca tal, que, né, permeia a vida da ralé. Tanto é que, né, e das classes mais baixas. Permeia a vida daqueles que vivenciam o subemprego. Por quê? Porque eles querem se incluir. E aí ele pensa que ele vai se incluir consumindo coisas através da pirataria, por exemplo, a marca que lá está ostentando o rico. Eu lembro que uma época aí estava muito na moda, né, uma camisa de uma marca, acho que é Dudalina, que tem uma florzinha assim, que parece a florzinha do baralho. E aí você ia para todo lugar e tinha todo tipo de gente com aquela florzinha. Aqueles que querem parecer mais com a elite sem ser, comprava a original, né, deixava de comer para comprar a camisa, uma camisa R$ 500, né? Aqueles que eram da elite compravam essa e umas outras lá que eu não sei nem falar o nome, e aqueles que queriam parecer elite, mas não tinham tantos recursos e tanta disposição para gastar o dinheiro de comer para comprar roupa, compravam a piratinha, mas estava uma galera ostentando a roupinha lá, percebe? Né? E aí, isso é o aspecto moderno, é o aspecto que marca o campo das objetividades, mas também o simbólico, né? De acordo com o Gessé de Souza. Infelizmente, a gente não tem mais tanto tempo para aprofundar isso daqui. Né? Então, vamos tentar entender ainda. Haverá verdade naquilo que tantos de nós acreditamos, a que tantos nós somos pressionados e tangidos a acreditar, e que estamos, lamentavelmente, tentados e inclinados a aceitar? O quê? É verdade, em suma, que a riqueza de poucos beneficia todos nós? É verdade que toda interferência na desigualdade natural, que está naturalmente posta, como nos fazem acreditar, né, dos seres humanos é prejudicial à saúde e ao vigor da sociedade, como muitos, né, dizem, não, a mão invisível do mercado, deixa ele se esforçar que ele vai conseguir, bem como a seus potenciais criativos e produtivos, que todos têm um interesse em ampliar e defender até no mais alto nível. É verdade que a diferenciação de posições, capacidades, direitos e recompensas sociais refletem as diferenças de talentos naturais, né? Ou o esforço que as pessoas fazem no contexto da sociedade. Então, o Bauman é que coloca essas questões no livro A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós, e o projeto do livro é mostrar que isso tudo é mentira, pessoal. Como eu coloquei aqui na citação. E aí, ele, logo no começo do livro, no primeiro capítulo, ele coloca, isso é um dado de antes de 2015, né, 2013, 2014, né, ele coloca que 20%, os 20% mais ricos da população mundial consomem 90% dos bens produzidos, enquanto que os 20% mais pobres consomem 1%. Esse é o mundo que a gente vive. As 20 pessoas mais ricas do mundo têm recursos iguais aos do bilhão de pessoas mais pobres. Então, 1% mais rico tem recurso igual ao 1 bilhão de pessoas mais pobres do mundo. E consome 90% do que é produzido. Não, os 20% mais ricos consomem 90% do que é produzido no mundo. Né? É que eu vou ler, viu, pessoal? E aí vocês vão pensando aí. Pouquíssimos dados são necessários para confirmar de maneira drástica que o Sol está no ocaso da era dos direitos, no período da globalização, né? Como diz, por exemplo, o Milton Santos. Vivemos uma globalização que é, do ponto de vista da sua concretude e realidade, perverso, né? A Organização Internacional do Trabalho estima que 3 bilhões de pessoas vivam hoje, né, e aí é um dado de 2015, abaixo da linha da pobreza, estabelecida como $2 por dia. Em The Price of Inequality, o Joseph
Joseph, esse cidadão aí, adverte que os Estados Unidos estão se tornando um país no qual, sobre os Estados Unidos, os ricos vivem em comunidades muradas, matriculam os filhos em escolas caras e têm acesso à assistência médica de primeira classe. Enquanto isso, os demais vivem num mundo marcado por insegurança, na melhor das hipóteses, por educação medíocre e de fato, por assistência médica racionada. Pessoal, né, o Bourdieu tem um livro chamado A Reprodução, que ele fala da importância da educação para que a gente ascenda, para que a gente supere, né, a desigualdade. Né? E ele fala sobre a reprodução do status quo na sociedade francesa, né? Olhando para o sistema de educação. Os filhos da elite com acesso à educação científica, né? E os filhos da classe média baixa, da ralé, quando tem acesso a uma formação do ponto de vista técnico e, né, o precarizada. O 10º mais pobre da população mundial passa fome regularmente. O 10º mais rico não é capaz de se lembrar de um tempo de fome na história da sua família. O 10º mais pobre só raramente pode assegurar a mais básica educação para seus filhos. O 10º mais rico, preste atenção nisso, pessoal. O 10º mais rico se interessa em pagar encargos escolares suficientes para garantir que seus filhos só precisem conviver com iguais, e com os melhores, pois passaram a temer que os filhos convivam com outros tipos de criança. Como o Gessé também falou, como o Bourdieu também coloca, como o Milton Santos também coloca, né? Por exemplo, a gente tem uma infinidade de exemplos, como o Florestan Fernandes colocou, né? Com outras palavras, como colocou Marx. Vivemos num ambiente social estruturado, e sua estruturação consiste precisamente na manipulação das possibilidades, né? Quando eu digo que outros disseram falando desse aspecto, dessa estrutura que se interpõe por sobre a gente. É o penúltimo slide, pessoal. A desigualdade é um problema dos mais complexos e dos mais necessários de ser enfrentado. Acho que vocês já perceberam o quanto eu acredito nisso. Né? Na tentativa de compreender, devemos, como foi tentado demonstrar, olhá-lo de forma também complexa. Ou seja, a gente tem que olhar para as disparidades que têm a ver com os aspectos mais básicos da vida, do que a gente considera necessário para ser humano, né? Para a questão da pobreza, da fome, da doença, do saneamento, tem que ser enfrentado nesse aspecto, nesse sentido. Mas também, pessoal, pensando numa sociedade que é extremamente competitiva, é a sociedade que a gente tem, a gente precisa atacar, como disse Bourdieu, né, no aspecto da educação. Está aqui, ó. O povo precisa acessar o ensino superior. E aqui, pessoal, eu trouxe um dado do IBGE. Menos de 20% dos adultos do Brasil têm acesso ao nível superior de ensino. Menos de 20% dos adultos. Acesso à internet de banda larga. Por que internet de banda larga, pessoal? Porque a gente vive numa sociedade, né? Uma sociedade altamente tecnológica. A técnica tem um valor muito grande, globalizada por conta dos recursos técnicos. Né? Numa sociedade da economia do conhecimento, a gente agora está se encontrando por conta da nossa capacidade de usar esses recursos, pelo fato da gente ter esses recursos. Eu tenho certeza que tem estudantes do IFAL, por exemplo, que gostariam de estar aqui, mas não têm acesso à internet. Tem outras pessoas do Brasil que nem estão sabendo do curso porque não têm acesso à internet. E se tivessem sabendo, gostariam de estar aqui participando, porque para ter o seu eu problematizado, instigado a lutar pela mudança. A cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. Né? 25% do povo brasileiro não tem acesso à internet. 46 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Então, pessoal, para terminar aqui, e eu falei muito, né? A incapacidade de enfrentar os desafios sistêmicos postos pelas desigualdades faz com que elas se fortaleçam pelo mundo afora, consolidando o poder e o domínio político de uns poucos por sobre muitos. E ainda, em um contexto de exploração do humano pelo humano, né? Obrigado, Marx, com uma grandíssima quantidade de pessoas
vivendo em condições indignas, mesmo como subgente colocado lá pelo Gessé de Souza, né? A gente está numa situação de incapacidade de enfrentar de maneira, como é que eu posso dizer? Por quê? Por conta disso, a gente tem, inclusive, começar combatendo, se a gente tem uma centelha de consciência, de pensamento crítico, as estruturas que estão na gente, né? Amartya Sen, pai fundador da ideia de desenvolvimento humano, colocou há cerca de 40 anos o seguinte questionamento, ilusoriamente simples, né? Por quê? Porque questionaram ele pelo fato dele estar debatendo tanto, falando tanto de igualdade de desenvolvimento humano. Por que igualdade? Por que igualdade? Né? Do que ele estava falando? E a questão é, igualdade de quê? Ele pergunta, né? Isso está no relatório para o desenvolvimento humano que eu já citei aqui. E ele responde de maneira que também parece ser simples, das coisas que importam para construirmos o futuro que almejamos. Igualdade de que a gente tem que buscar, pessoal? Das coisas que importam para construirmos o futuro que almejamos. Acredito que ficou claro, né, em grande medida, que eu almejo um futuro para além dessa realidade vil, torpe, triste, na qual tanta gente sofre e está posta de maneira estruturante e parece que está acorrentado a ela, né? A gente precisa ir para além disso, pessoal. E aí eu termino perguntando para vocês, que futuro a gente almeja, né? Frase de efeito que veio na minha cabeça hoje, precisamos saber que futuro desejamos para definirmos por que presente iremos lutar, pessoal. Valeu. Tamo junto. Obrigado, Levi. Bela aula. Eu separei aqui algumas perguntas e já começa aqui pelo final. A Maria Helena, ela pergunta, globalização para quem? Quem ganha, o que ganha, quem perde e o que perde. A gente vai ter aqui uma série de elogios, comentários, e aí eu destacaria as seguintes perguntas. A Vivian, ela vai falar, o racismo e o machismo são herança do tempo que o Brasil era colônia de Portugal? O Lê vai falar, professor, como se deu o patriarcado? Aí eu acho que são duas perguntas que se complementam, né? A Flávia Fernandes vai fazer um comentário dizendo que é docente do IF em Camboriú e que tem muito orgulho em falar dessa instituição que tem por objetivo proporcionar a educação profissional, atuando em ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com a formação cidadã, a inclusão social e o desenvolvimento regional. Infelizmente, nem todos os estudantes têm a oportunidade de ter acesso a este sistema de educação. Precisamos pensar em uma educação mais ampla, uma educação para todos, uma educação mais inclusiva e menos excludente. Esse foi um comentário que eu separei porque eu achei bastante interessante e importante de ser lido aqui. A outra pergunta é a da Madu Leite. O que seria desigualdade abissal? Seria uma pergunta aí bem pontual. E a Elizabeth vai perguntar, professor, o Manifesto pela Educação de 32, a meu ver, foi algo tão moderno e atual. Acho que até à frente de seu tempo. Por que não vingou? Da década de 90 para cá, só assistimos à derrocada da educação, mesmo tendo uma lei, que é a LDB, teoricamente ampla e justa. Seriam essas que eu separei, Levi. Pois então, vamos tentar misturar tudo e retomar uma coisa ou outra que ajude o pessoal a se sentir satisfeito, né? E a gente a responder minimamente essas questões, né? A gente tem 2 minutinhos, 3 minutinhos. Você me dá um acréscimo de 2, 3 minutos e aí a gente finaliza. Ótimo, eu vou aproveitar e vou me despedir, porque assim que você responder, eu preciso entrar em outra sala. Beleza. Eu vou mediar uma atividade daqui a pouco, ok? Valeu, pessoal. Obrigado, Danilo, pela parceria, pela mediação, por anotar aí as questões. Vou tentar responder. Então,
como eu citei o Milton Santos, ele fala que a gente vive num contexto de uma sociedade globalizada. Tem um pensador da sociologia, até um pensador liberal, né, que diz que é inegável que a gente vive num mundo globalizado. Por quê? Porque, às vezes, a nossa ação simples e local tem repercussão lá nos confins do mundo global. Né? Não vou questionar, né, que a gente vive num mundo globalizado. Eu tenho isso como posto. Sendo que a globalização não é igualitária. Não é igualitária. Né? A gente viu dados aqui sobre a desigualdade, alguns. E aí a gente entende. Quer dizer, a gente percebe que ela não é igualitária. E, inclusive, né, tentando responder a pergunta, né, existem, eu também falei muito rapidamente quando citei o desenvolvimento do Brasil, né, parcelas da população e países e povos que são tidos como trampolim para o desenvolvimento de outros povos, que ainda hoje são explorados, né? Se a gente pensa, vocês vão ter uma aula com o professor Júlio, ele é especialista no Milton Santos, e ele vai falar disso. Tenho certeza que ele vai falar disso, né? Do ponto de vista global, um monte de gente é alijado da cidadania. Por quê? Porque não consegue vivenciar o que é necessário aí para ser cidadão no contexto de um mundo globalizado, marcado pelo consumo, marcado pela troca de informações, marcado por, percebem? E a periferia do mundo, né? Me permitam chamar assim, o Brasil, apesar de ser uma das grandes economias do mundo, ele faz parte dessa periferia, no meu ponto de vista, no ponto de vista do GCE, né? No ponto de vista do Milton Santos, né? A periferia do mundo, ela alimenta de maneira literal, né, a elite do mundo, aqueles que governam de maneira imperialista ainda hoje, né, por exemplo, os Estados Unidos. A gente fica vendendo, que nem já foi dito aqui, commodity, a gente fica vendendo matéria-prima e comprando, pagando caro, né? E aí, ao longo da minha exposição, eu citei, inclusive, o encontro do Danilo, do professor Cícero, do professor Leonardo. Do Leonardo ajuda a gente a entender a questão do machismo, do patriarcalismo no Brasil. É uma herança, está diretamente ligado à formação e à herança portuguesa, mas é importante a gente lembrar que isso é retroalimentado, pessoal, né? Como o GCE coloca, é retroalimentado por mecanismos que são muito sofisticados, né? Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, é tido como um valor a coisa do macho no Brasil, né? Ainda hoje, ainda hoje. Então, a nossa sociedade, que é moderna e que é arcaica ao mesmo tempo, tem essa característica. E a gente tem que buscar, como eu disse lá no primeiro slide, com o tweet, enfrentá-la, né? E para retomar a coisa da educação, que eu concordo plenamente com a fala sobre os institutos têm sim uma educação diferenciada, né? Eu tenho um filho de 5 anos, eu espero que os institutos existam quando ele tiver idade para concorrer a uma vaga, e eu torço para que ele passe, para que ele tenha acesso ao tipo de educação que a gente promove lá, porque eu penso que é diferenciada. E o fantástico que é para qualquer um, né? A gente tem estudantes da elite que estudam principalmente no interior, que estudam nos institutos federais, mas a gente tem, em grande medida, integrantes da classe média baixa, e muitos integrantes da ralé, pessoal. Muitos, tendo acesso a isso que o Bourdieu disse que é que é o up, é o upgrade, ele não fala assim, né, mas foi a palavrinha que veio, é o plus, ele fala plus, ele é francês, que é o plus, que é o start para que a pessoa consiga ter uma mobilidade social ascendente. E por que desigualdade abissal, pessoal? Abissal vem de abismo, né? Porque tem abismos muito grandes. Eu citei aqui, 1% que detém 28,3% da renda. É muita coisa, pessoal. É muita coisa, né? E quando a gente pensa em desigualdade abissal, a gente pode pensar também, né, no próprio racismo que é estrutural, que cria obstáculos, né? O Gessé de Souza, no livro A Subcidadania, né,
porque eu reli uma parte do livro para pegar a citação para colocar aqui nos slides, né? Que eu acho que foi a quarta, quinta vez que eu estudei o livro, né? O que acontece? Ele traz, por exemplo, um relato, e isso a gente vê no nosso cotidiano, no noticiário recente de agora, né? Ele fala lá, imagina a seguinte situação, um branco atropela um negro, né? Integrante da ralé. O tratamento policial que ele recebe, o cara que vitima outra pessoa, que atropela, né? É o mesmo do que receberia né? E aí o Gessé vai lá comentando, debatendo, e aí ele acaba mostrando que não. Pois é o caso do Miguel, né? A socialite lá, a mulher lá, deixou o menino para lá, o menino morreu, né? Tava aos cuidados dela. Ela disse, ela declarou, eu irei cuidar dele, né? Mas nossa sociedade que tem problema com cuidado, né? O menino era um bichinho para ela, era qualquer coisa para ela, né? E o menino vai morrer, e aí? O que aconteceu, né? Até agora nada. Aí, pessoal, isso não é só uma herança dessa coisa personalista, dessa coisa cordial. Não, como coloca o Gessé, né? A sociedade brasileira é sofisticada. Isso foi aperfeiçoado no contexto da própria sociedade brasileira. O Estado se pauta nisso, né? O Silvio de Almeida, ele tem o racismo estrutural. Ele fala muito bem sobre esse tema, pessoal. E o livro deve ter em PDF na internet, né? Eu não tenho PDF. Então, eu espero ter minimamente respondido vocês e contribuído. Desculpem eu me empolgar e falar além do tempo, né? Lá e ficar pouco tempo para o debate, pessoal. E é isso. Vamos embora. Obrigado. Vou colocar lá no grupo valeu, o PDF dos slides e satisfação tê-los encontrado. Estou vendo aqui, como de costume, a Valquíria, o Leandro e a Ângela. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Vou finalizar a gravação e a gente vai se falando aqui.